Em um recanto do interior de Minas Gerais, repousa a cidade de Sacramento. Um lugar que, através de suas raízes profundas, já gerou talentos que brilharam além de suas fronteiras. Neste vídeo, exploramos as vidas de 4 figuras que não apenas marcaram a história local, mas também conquistaram reconhecimento mundial. De Lima Duarte, o ator consagrado, a Eurípides Barçanufo, um líder espiritual de repercussão internacional. De Carolina Maria de Jesus, escritora cuja obra se tornou um marco da literatura brasileira. A Padre Vitor Coelho, um religioso de grande devoção. Juntos, eles representam a alma de Sacramento, um município que, mais do que ser berço de grandes personalidades, é símbolo de tradição, fé, cultura e arte. Em cada um de seus passos, uma história que merece ser lembrada. Agora vamos iniciar e contar a história de um dos seus ilustres, Lima Duarte. Lima Duarte nasceu em 29 de março de 1930, no povoado de Nossa Senhora da Purificação do Desemboque, atualmente conhecido como Sacramento, no interior de Minas Gerais. Filho de Antônio José Martins, boiadeiro, e América Martins, artista circense e médium espírita, Lima cresceu em um ambiente rural e artístico. Sua mãe, com seu trabalho no circo-teatro, foi a principal responsável por despertar nele o interesse pelas artes. Desde cedo, Lima demonstrou talento para a interpretação, participando de apresentações teatrais, sendo seu primeiro papel como filho de sua mãe em uma peça chamada A Ladra. Essa convivência com a arte foi determinante para o despertar do seu interesse pela atuação. Quando ainda era criança, Lima já demonstrava talento para a interpretação. Como vimos, sua mãe, que o incentivava, foi a responsável por apresentar-lhe o teatro e o circo, elementos que mais tarde se tornariam fundamentais em sua carreira. Mas sua paixão pela interpretação surgiu naturalmente nesse ambiente de criatividade e expressão artística. Lima começou a se apresentar em peças amadoras. Ele sempre relatou que o campo e as festas simples de sua terra natal ajudaram a formar sua sensibilidade artística, criando uma forte conexão com o público e com os personagens que interpretava. Esses primeiros passos, em meio ao calor da arte popular e rural, moldaram o grande ator que Lima Duarte se tornaria, conquistando uma carreira de sucesso e deixando uma marca imensurável na teledramaturgia brasileira. Após sua infância em Sacramento, Lima Duarte se mudou para São Paulo ainda jovem, em busca de melhores oportunidades. Trabalhou como auxiliar no Mercado Central para se sustentar, mas nunca deixou de lado o desejo de se envolver com as artes. Aos 16 anos, teve seu primeiro contato com o rádio, onde, após ser reprovado em um teste de locução devido ao seu sotaque caipira, encontrou seu caminho como sonoplasta, locutor e apresentador na Rádio Tupi. Em 1950, Lima fez sua estreia na televisão brasileira, participando da primeira telenovela produzida no Brasil, Sua Vida Me Pertence, transmitida pela TV Tupi. Essa foi a porta de entrada para sua carreira de sucesso na teledramaturgia, onde se destacou por sua capacidade de interpretar tanto papéis dramáticos quanto cômicos. Ele se tornou conhecido por seu talento e passou a ser solicitado para diversos papéis na TV, consolidando sua carreira ao longo dos anos. O grande divisor de águas foi em 1973, quando Lima Duarte interpretou o personagem Zeca Diabo em O Bem Amado, novela escrita por Dias Gomes. A mistura de drama e comédia nesse papel foi um grande sucesso, tornando Zeca Diabo um dos personagens mais icônicos da TV brasileira e estabelecendo Lima como um grande nome da televisão. Após o sucesso em O Bem Amado, Lima se transferiu para a TV Globo nos anos 80, quando a emissora estava consolidando sua posição no cenário nacional. Lá, ele interpretou o inesquecível Sinhozinho Malta em Roque Santeiro, 1985. Um papel que, mais uma vez, demonstrou sua habilidade única de interpretar personagens complexos e cativantes. O sucesso de Roque Santeiro solidificou Lima Duarte como um dos maiores nomes da TV Globo e da teledramaturgia brasileira. Nos anos seguintes, Lima continuou a se destacar em novelas como Salvador da Pátria, 1989, onde interpretou Sassá Mutema, um homem simples, mas de grande personalidade, e Fera Ferida, 1993, onde interpretou Antônio, um personagem envolto em dilemas pessoais e sociais. Sua carreira também se expandiu para o cinema e o teatro, sempre com grande êxito. Mesmo com o passar dos anos, Lima Duarte manteve sua relevância na TV, continuando a ser lembrado por sua habilidade de dar profundidade aos seus personagens. Ao longo de sua carreira, Lima conquistou prêmios e o carinho do público, tornando-se um verdadeiro ícone da televisão brasileira. Seu legado na teledramaturgia brasileira é imensurável,
e sua paixão pela arte de interpretar continua a inspirar novas gerações de artistas e telespectadores. Nascimento e infância. Eurípides Barçanufo nasceu em 1º de maio de 1880, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, seu Mojico, e Jeronima Pereira de Almeida, Dona Meca, foi o terceiro de 15 irmãos. Desde cedo, demonstrou grande inteligência e senso de responsabilidade, características que se destacaram em sua trajetória. Apesar de sua saúde frágil e das dificuldades financeiras da família, Eurípides se destacou nos estudos. Foi aluno do Colégio Miranda, em Sacramento, onde, além de aprender, auxiliava os colegas e professores, evidenciando seu espírito de liderança e dedicação ao ensino. Carreira educacional e política. Aos 22 anos, fundou o Liceu Sacramentano, instituição onde lecionava e que se tornou um centro de referência educacional na cidade. Além disso, fundou o jornal Gazeta de Sacramento, onde publicava artigos sobre economia, literatura e filosofia, estreando como jornalista. Eurípides também se envolveu na política local, sendo eleito vereador em 1902. Durante seu mandato, implementou melhorias significativas para a cidade, como a instalação de luz elétrica, bondes elétricos, água encanada e a criação de um cemitério público. Encontro com o Espiritismo. Em 1903, por meio de seu tio Mariano da Cunha, Eurípides teve seu primeiro contato com a doutrina espírita, ao ler o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Este contato despertou-lhe interesse pela filosofia espírita, levando-o a participar de sessões mediúnicas na Fazenda Santa Maria, localizada a cerca de 14 quilômetros de Sacramento. Após essas experiências, Eurípides fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade, em 1905, onde realizava reuniões mediúnicas e doutrinárias, além de prestar auxílio aos necessitados. Ele se destacou como médium, utilizando suas habilidades para promover cura e consolo aos aflitos. Fundação do Colégio Allan Kardec. Em 31 de janeiro de 1907, Eurípides fundou o Colégio Allan Kardec, a primeira instituição de ensino com fundamentos da pedagogia espírita no Brasil. O colégio oferecia educação gratuita a crianças e jovens carentes, ministrando desde o ensino primário até o colegial, com uma metodologia inovadora que incluía disciplinas como filosofia, botânica e astronomia. Atuação durante a epidemia de gripe espanhola. Em 1918, durante a epidemia de gripe espanhola, Eurípides dedicou-se incansavelmente ao atendimento dos doentes, utilizando suas habilidades mediúnicas para aliviar o sofrimento dos enfermos. Infelizmente, ele contraiu a doença e, após breve período de internação, desencarnou em 1º de novembro de 1918, aos 38 anos de idade. Legado. Eurípides Barçanufo deixou um legado de amor, caridade e dedicação ao próximo. Sua vida exemplifica o verdadeiro espírito de serviço e altruísmo, sendo lembrado até hoje como um dos maiores expoentes do espiritismo no Brasil. Instituições como o Colégio Allan Kardec, que ainda funciona como museu e centro espírita, perpetuam sua memória e ensinamentos. Carolina Maria de Jesus. A voz das periferias. Carolina Maria de Jesus nasceu em 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Filha de uma família pobre e negra, desde muito jovem enfrentou as dificuldades da vida. Mudou-se para São Paulo, onde passou a viver na favela do Canindé, um lugar marcado pela pobreza, mas também pela resistência e luta pela sobrevivência. Foi nessa dura realidade que Carolina encontrou a sua voz. Seu talento para a escrita nasceu como uma forma de expressar suas vivências e angústias. Ao longo de sua vida, trabalhou como catadora de papel, o que a levou a conviver com as marginalidades da sociedade, mas também a observar e refletir sobre as injustiças que cercavam sua realidade. Em 1958, Carolina começou a escrever diários, nos quais relatava sua vida na favela, suas experiências e pensamentos. Esses relatos resultaram na obra Quarto de Despejo, publicada em 1960. O livro teve grande repercussão, pois, ao dar voz a uma mulher negra e pobre, sem educação formal, Carolina Maria de Jesus rompeu barreiras e desafiou os padrões literários da época. A obra fez um enorme sucesso, sendo traduzida para várias línguas, e trouxe à tona a dura realidade das classes mais baixas no Brasil, especialmente as mulheres negras que viviam em condições de extrema pobreza. Quarto de Despejo tornou-se um clássico da literatura brasileira e consolidou Carolina Maria de Jesus como uma das escritoras mais importantes do país,
embora tenha permanecido pouco reconhecida por grande parte da crítica literária por muito tempo. Após o sucesso do livro, Carolina teve algumas dificuldades para lidar com a fama repentina, mas sua obra permanece viva como um testemunho das desigualdades sociais e da luta pela dignidade humana. Carolina Maria de Jesus, com sua escrita simples, mas profunda, se tornou um ícone da literatura brasileira. Uma voz potente que ecoou de dentro das favelas, levando as questões sociais e raciais para o centro do debate. Hoje, sua história é lembrada como a de uma mulher corajosa que, apesar das adversidades, conseguiu escrever seu nome na história da literatura e da luta pelos direitos das minorias. Padre Vítor Coelho. O espírito de serviço e fé. Padre Vítor Coelho é uma das figuras religiosas mais respeitadas da cidade de Sacramento, Minas Gerais. Nascido em 13 de setembro de 1913, ele dedicou sua vida à Igreja Católica, onde exerceu um importante papel como sacerdote e líder espiritual. Sua trajetória foi marcada por sua devoção à fé e ao serviço à comunidade, sempre com um olhar atento às necessidades dos mais pobres e vulneráveis. Ainda jovem, Padre Vítor sentiu o chamado para a vida religiosa e ingressou no seminário, onde se preparou para a vida sacerdotal. Sua vocação foi impulsionada por uma profunda fé e o desejo de ajudar as pessoas através do exemplo de Cristo. Ordenado sacerdote, começou a desempenhar suas funções em diversas paróquias. Ao longo de sua carreira, dedicou-se a transmitir a palavra de Deus com humildade, caridade e amor ao próximo. Durante sua vida, Padre Vítor Coelho foi conhecido por sua abordagem humanitária e acolhedora. Ele estava sempre disponível para ouvir e aconselhar seus paroquianos, buscando ser um exemplo de Cristo no dia a dia. Seu trabalho pastoral também incluiu a promoção de ações sociais, como a criação de programas de apoio aos mais necessitados, e seu trabalho com as crianças e famílias carentes deixou uma marca indelével na cidade de Sacramento. Além de seu trabalho religioso, Padre Vítor Coelho também era um homem de grande sabedoria e profundo conhecimento teológico, sempre se dedicando a estudar e compreender as Escrituras. Seu conhecimento foi fundamental para suas pregações, que eram marcadas por reflexões profundas e pela aplicação prática dos ensinamentos cristãos. Após décadas de dedicação à Igreja e à sua comunidade, Padre Vítor Coelho faleceu em 2010, deixando um legado de fé, amor ao próximo e compromisso com os valores cristãos. Em 5 de agosto de 2022, o Papa Francisco reconheceu as virtudes heróicas do Padre Vítor Coelho de Almeida, sacerdote redentorista nascido em Sacramento, Minas Gerais, conferindo-lhe o título de venerável. Esse reconhecimento é um passo importante no processo de beatificação, destacando a vida de Padre Vítor como um exemplo de fé, caridade e dedicação à Igreja. Padre Vítor, que se dedicou a uma vida de serviço ao próximo, especialmente através da evangelização e da Rádio Aparecida, continua sendo uma inspiração para muitos fiéis e devotos. Esse título de venerável é o primeiro grande passo no caminho da beatificação, e o processo para o reconhecimento de sua santidade segue em andamento, com a comunidade católica aguardando a confirmação de um milagre atribuído à sua intercessão para dar continuidade ao processo de beatificação. Sua memória continua viva em Sacramento, onde é lembrado como um exemplo de vida dedicada a Deus e ao serviço da comunidade. Sua história é a de um homem que, com simplicidade e compaixão, fez a diferença na vida de muitos, mostrando que a verdadeira espiritualidade está no amor e no cuidado com o outro. A história de figuras como Lima Duarte, Eurípides Barçanufo, Carolina Maria de Jesus e Padre Vítor Coelho não é apenas um reflexo do legado de Sacramento, mas também um testemunho do impacto profundo e transformador que essas pessoas tiveram em suas respectivas áreas de atuação. Cada uma delas, à sua maneira, contribuiu para moldar a cultura, a espiritualidade e a sociedade brasileira, deixando um legado de resistência, fé, arte e amor ao próximo. Lima Duarte, com sua trajetória brilhante no teatro e na televisão, se tornou um ícone da teledramaturgia, sendo exemplo de talento e dedicação. Eurípides Barçanufo, com sua liderança religiosa e seu trabalho incansável em prol dos necessitados, segue sendo uma referência espiritual e de caridade, não só em Sacramento, mas em todo o Brasil. Carolina Maria de Jesus, por meio de sua obra literária e sua escrita sincera, deu voz aos marginalizados, abrindo caminhos para discussões sociais importantes. E Padre Vítor Coelho, com sua vocação religiosa e seu compromisso com o próximo, deixou uma marca indelével no coração dos sacramentanos. Esses nomes, de origem simples e humildes, provaram que grandes legados podem ser construídos a partir do compromisso com os valores mais elevados: fé,
arte, educação e serviço ao próximo. As histórias desses grandes homens e mulheres nos lembram da importância de seguir com dedicação aquilo em que acreditamos, buscando, sempre, transformar a vida daqueles ao nosso redor. O legado de cada um deles continua vivo, não apenas em Sacramento, mas em todo o Brasil, inspirando gerações a se dedicarem à construção de um mundo mais justo, mais humano e mais solidário. Esses grandes nomes nos ensinam que, independente de nossa origem, podemos deixar um impacto positivo e duradouro nas pessoas e na sociedade.